reforma agrária no Brasil é uma política que caminha a passos lentos. A história da distribuição de terras no país é marcada por indefinições, injustiças e morosidade. Uma prova disso é a de que, atualmente, quase metade das terras brasileiras está nas mãos de 1% da população. Em Goiânia, uma audiência pública colocou em debate as principais questões que entravam a proposta de garantir um pedaço de terra a quem precisa. Também foram discutidas condições de produtividade para promover desenvolvimento social e econômico. A audiência discutiu os problemas relacionados ao programa da reforma agrária em Goiás e contou com a participação de autoridades políticas e representantes de órgãos e entidades envolvidos com a questão. E o Ministério Público Federal vem atuando mais fortemente na matéria há cerca de 3 anos, cuidando de 3 dimensões fundamentais desses problemas: as dimensões sociais, ambientais e patrimoniais, ou seja, eventuais lesões ao patrimônio público. Estima-se que no estado existam 10 mil pessoas acampadas. No ano passado, o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, pediu ajuda ao MPF para solucionar o impasse da distribuição de terras. O coordenador nacional do MST se mostrou satisfeito com o respaldo da audiência, mas apresentou novas preocupações. Nós entendemos que são 2 questões que precisam serem tratadas de forma articulada. Que uma é relacionada ao acesso à terra. É preciso desencadear um processo de assentamento de famílias acampadas. E a outra questão que nós achamos que é fundamental é a questão das condições para que as famílias que são assentadas possam se desenvolver. Então, essa combinação do acesso à terra com as condições para as famílias poderem produzir, para poder desenvolver, é fundamental, porque nós entendemos que a reforma agrária precisa cumprir uma função social, mas também econômica e ambiental. O presidente nacional do INCRA afirmou que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária pode fazer mais do que tem feito, mas que as ações demandam tempo, já que a reforma agrária vem sendo feita há cerca de 15 anos sem preocupação com infraestrutura. Por que nós temos problemas de infraestrutura nos assentamentos? Porque a infraestrutura dos assentamentos antigos, principalmente, não foi feita no momento da criação desses assentamentos. Então, a história da reforma agrária demonstra isso. Se fez reforma agrária por 15 anos só redistribuindo terra, sem construir estradas, sem fazer casas, sem distribuir água, sem distribuir energia elétrica, sem ter posto de saúde, sem ter escola, sem ter assistência técnica. Então, de uma forma muito desqualificada. E como na questão ambiental, a questão de infraestrutura também reflete esse problema. Apesar de convidado, o representante do IBAMA não compareceu à audiência, que terminou com a assinatura de um termo de ajustamento de conduta que propõe um plano de ação e regularização ambiental dos assentamentos da reforma agrária no estado de Goiás. Esse termo de ajustamento de conduta vai regular o que nós chamamos de um plano de ação para a reforma agrária no estado de Goiás. Esse plano de ação estabelece uma série de ações que devem ser empreendidas de forma escalonada até o ano de 2018, para resolver o passivo. Nós atuamos para resolver o problema passado, acumulado de décadas, e atuamos para prevenir os eventuais problemas futuros sobre a reforma agrária aqui no estado. Em Mato Grosso do Sul, redutores de velocidade tiram o sono e a paciência de moradores de um assentamento à beira da rodovia MS 164, em Ponta Porã. Os sonorizadores não cumprem o papel de garantir a segurança no trânsito e, além do barulho constante, ainda abalam a estrutura das casas da região. Um simples trecho de rodovia estadual com problemas de tráfego comuns a diversas estradas do país. Só que no acesso ao maior assentamento do Brasil, onde vivem 3.200 famílias, o problema não é do tipo que se resolve apenas com investimentos em obras de recapeamento. O barulho capaz de fazer o chão tremer vem dos chamados sonorizadores, redutores de velocidade instalados em uma grande extensão da MS 164, no caminho até o assentamento Itamaraty 1, na região de Ponta Porã. O objetivo é tornar o trânsito menos perigoso. Acho que por causa que colocaram esse sonorizador aí na pista, por causa dos acidentes que já teve muito, né? Aí tem que tomar uma providência, ou lombada ou rotatória. Os sonorizadores geram uma sensação de insegurança na comunidade que mora às margens da MS 164, por causa das trepidações que abalam a estrutura dos imóveis do assentamento Itamaraty 1.
Caminhões e carretas geralmente carregados passam pela rodovia, mas o reflexo desse tráfego intenso e pesado vai ser sentido aqui dentro, nas mais de 20 casas, hoje habitadas por famílias de assentados. Nessa, por exemplo, a rachadura chegou ao ponto de fazer com que a parede se desprendesse. A impressão que a gente tem aqui é que tudo vai vir abaixo a qualquer momento. Dá muito medo, viu? Dá a impressão que a casa vai cair na nossa cabeça. Rachaduras que já provocaram até o rompimento da tubulação da rede de água. Os danos aos imóveis viraram um processo na Justiça. O Ministério Público Federal apresentou denúncia contra o estado de Mato Grosso do Sul, pedindo a substituição dos redutores de velocidade por equipamentos que não prejudiquem os assentados. A partir daí, com base nesse laudo técnico do engenheiro civil, é que o Ministério Público Federal ajuizou essa ação civil pública, pedindo à Justiça Federal que o Estado do Mato Grosso do Sul seja obrigado a retirar os sonorizadores da rodovia e substituí-los por outros que não causem danos às residências. No assentamento, quase toda a casa precisa de reforma, mas os assentados alegam que não dá para investir em imóveis cedidos apenas para moradia. As casas do assentamento Itamaraty 1 pertencem à União e foram disponibilizadas a essas famílias pelo INCRA como forma de concretizar a Política Nacional de Reforma Agrária em Mato Grosso do Sul. Como a casa é da União, não tem como você mexer na casa para arrumar sem fazer, porque você não sabe se futuramente vai ficar morando aqui. A rachadura abalou toda a estrutura da casa, então não tem o que fazer nada mais. A única coisa que tem é sair daqui e fazer uma outra casa. E aí nós não temos para onde ir, que nós não temos casa no lote, a única casa que nós temos é essa daqui. O MPF pede ainda que os moradores sejam indenizados pelas rachaduras nas casas provocadas pelo tráfego intenso nos trechos com os redutores de velocidade. O valor das indenizações deve variar de acordo com os danos registrados em cada caso. O Ministério Público Federal no Distrito Federal propôs uma ação de improbidade administrativa contra um funcionário dos Correios, um particular e 4 empresas do ramo de informática por atuação ilegal em pregão eletrônico. O procedimento foi feito para aquisição de área de armazenamento digital. De acordo com o MPF, os participantes tiveram acesso a informações privilegiadas passadas pelo pregoeiro da disputa em 2007. O esquema gerou um prejuízo de quase 3 milhões de reais. A ação pede a anulação do pregão dos Correios e a condenação dos envolvidos. A Justiça Federal de Minas Gerais recebeu denúncia do Ministério Público Federal contra 9 pessoas acusadas de formação de quadrilha, contrabando e lavagem de dinheiro. O grupo faz parte de uma organização criminosa especializada na exploração de máquinas eletrônicas contrabandeadas no estado de Minas Gerais e no Distrito Federal. Estima-se que a quadrilha tenha faturado cerca de R$1 milhão por mês nos 61 pontos de exploração dos jogos de azar. As penas para os crimes cometidos podem chegar a 20 anos de prisão. O INSS atendeu recomendação do MPF em São Paulo para emitir certidões com lista completa de dependentes dos aposentados e informou já ter tomado as providências para divulgar a relação com base no critério do nome do segurado. A listagem dos dependentes é importante, já que os valores devidos pelos empregadores aos empregados, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, vão ser pagos aos dependentes habilitados junto à Previdência Social. O mesmo acontece com as contas individuais do FGTS e do Fundo de Participação PIS/PASEP. A seguir, Justiça Federal condena Criador de Camarão, Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte e União por danos ambientais. E no Piauí, uma reforma no aeroporto de Teresina provoca revolta entre moradores da região. Daqui a pouco.